Sensei, uma das coisas importantes aprendidas aqui, o Tsukare Sama deshita. Hai. Vou contar um pouquinho a história desde o início. Quando o Sensei me convidou para fazer essa viagem para o Japão, isso foi em final de 2010, e a ideia era a gente viajar em 2011, só que um pouco antes da viagem teve o terremoto e o tsunami no Japão, que acabaram infelizmente varrendo Sendai, uma boa parte da cidade. E na época o Sensei avaliou, o Sensei ponderou que era mais prudente a gente não ir aquele ano por conta de todas as consequências que o tsunami teve no Japão, né? Os problemas de fornecimento de energia e a própria vida dos senseis, né? E dos mestres que estavam lá, de alguma maneira provavelmente foi muito afetada por essa catástrofe. Vamos dizer, esse período pré-viagem já foi de alguma maneira um teste, pensando hoje, né, olhando para trás, as coisas não estão sob controle da gente na vida, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho, mas acho que felizmente eu tive a condição de falar: "Hai, Sensei, estou pronto para viajar, né, com o Sensei." Ao ver a área que foi devastada pelo tsunami e imaginar todas as casas, todas as pessoas, tudo que estava ali antes do tsunami, eu fiquei pensando: bom, mas o que a gente está fazendo aqui, né, na Terra? Quanto tempo a gente ainda tem e o que é esperado que a gente faça? E acho que de alguma maneira essas perguntas, esse questionamento, essa reflexão só mostraram que a gente não sabe quanto tempo tem ainda, e seja ele quanto for, a gente tem que procurar aproveitar ele ao máximo possível e procurar realmente fazer o que é certo, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é o certo. Só a busca por fazer o que é certo, eu acho que já é melhor do que a gente simplesmente passar pela vida sem pensar sobre isso, né? Mas foi muito forte a experiência. Quando o Sensei fala hora de treinar, os mestres no Japão seguem isso à risca. Todos os treinos, sem exceção, hora de treinar. A gente foi muito bem recebido, muito acolhido pelos mestres. E deu para ver uma coisa muito interessante: todos os mestres respeitam muito o nosso sensei e gostam dele também. Então, também foi prazeroso poder perceber e constatar isso, porque se não fosse assim, a gente não teria recebido o tratamento VIP, né, primeira classe que recebeu. Então, sou grato também ao Sensei por isso. Esse dojo é sensacional, um pedaço de paraíso na Terra.
oportunidade de ir na ilha de Funajima com o Sensei também foi a oportunidade de pensar um pouco a respeito da grande aula de estratégia de Musashi Sensei a respeito do que foi a batalha com Sasaki Kojiro. Várias coisas que o Sensei comentou a respeito do duelo, e conhecer o ambiente, conhecer o que era a ilha, o local da luta, sentir ali o que era aquele ambiente, deu para ter um pouquinho a noção do tipo de dificuldade e do tipo de pensamento, do tipo de preocupação que Musashi Sensei provavelmente teve na hora de enfrentar o Sasaki Kojiro. O Sensei e eu tivemos a sorte de encontrar um mestre na fabricação de brinquedos de madeira, né? Bonecas kokeshi, peão e outros brinquedos de madeira. E uma coisa muito interessante foi que o Sensei, logo que conheceu esse mestre, já sentiu nele uma energia diferente e já me indicou: esse senhor é diferente. E a gente constatou isso depois quando ele demonstrou que era a 7ª geração de uma família que é especializada e só fazia isso. No Tameshi, em Oita, foi muito interessante ver as crianças participando e fazendo os cortes e recebendo as orientações. Então é um aprendizado desde cedo. Foi interessante que de alguma maneira eu estava me sentindo na responsabilidade de fazer o melhor possível, mas por outro lado eu estava com a tranquilidade que só a ignorância proporciona, porque depois o Sensei comentou comigo que os japoneses, ao ver o gaijin, eu no caso, pronto ali, preparado para cortar, não acreditavam que eu fosse cortar para valer. Talvez até isso tenha facilitado que eu conseguisse fazer o primeiro corte. Estava me sentindo responsável, mas não estava me sentindo na obrigação de mostrar para eles nada. Então acho que esse conjunto de fatores possibilitou que eu tivesse de um lado atento, mas de outro lado razoavelmente relaxado para poder fazer o corte. Quando o Sensei comentou comigo: não, o pessoal não achava, eu achava que você não ia cortar. Eu falei: nossa, mas eu nem imaginava isso. Estamos no trem bala. A visita à caverna onde Musashi Sensei escreveu o Gorin no Sho, o ambiente, a energia do lugar é uma energia muito de reflexão, de paz, de tranquilidade. É um ambiente, é um lugar mesmo que eu acho que Musashi Sensei escolheu sabiamente,
onde você sente uma condição muito boa para refletir, para se internalizar, né, para sentir o que está acontecendo dentro, da gente. E a condução do sensei por todo o caminho foi muito importante para ver alguns detalhes, algumas coisas que provavelmente eu não teria reparado se estivesse sozinho. E foi um momento de internalização, assim, de parar um pouco para refletir. Nossa, um dos maiores, provavelmente o maior samurai da história, esteve aqui e escreveu tudo que ele conseguiu escrever a respeito de estratégia, de técnica, e hoje a gente tem o privilégio de ter acesso a isso. Um dos principais valores que a gente tem no Niten é essa relação verdadeira de mestre e aluno, mestre e aprendiz, onde o sensei, vivendo tudo que ele já viveu, tudo que o sensei já passou pelo caminho, no Japão inclusive, e trazer isso para o Brasil, para nós brasileiros, né, nós ocidentais, é um universo de aprendizado e de possibilidade de melhorar sempre, continuamente, melhoria e evolução no caminho. Isso, as virtudes, os valores, os katas, são coisas que, se bem treinados e bem vividos, a gente vai colher os frutos disso no trabalho, em casa, com a família, e, se Deus quiser, poder propagar isso e passar isso para frente, né, para os filhos, para os netos. Eu acho que muitos dos valores que o Japão tinha no passado e estão se perdendo, a gente tem essa responsabilidade de resgatar isso e aplicar isso aqui no Brasil. O saldo final da viagem foi muito superior a qualquer expectativa que eu tinha originalmente, porque eles me pegaram, né, vamos dizer, eu recebi presentes que eu nem imaginava que existiam. Então acho que isso é incomparável. O que se espera e o que, depois de viver essa experiência, o que a gente... E agora, obviamente, me sinto na responsabilidade de tentar contribuir também mais para o Niten, para poder ajudar a passar um pouquinho isso para frente. Então, Domo arigatou gozaimasu, Sensei, e ao Niten pela vivência.